Te adoramos, Espírito Santo, te adoramos. Tu és desejado aqui. Tu és o amado das nossas almas. Eu preciso de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Toma-nos em Tuas mãos. Te amamos, Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Papai, que muitas vezes são muitos. Os cobre com Teu sangue, Jesus. Santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é verdade. Aleluia. Amém, queridos. Abra comigo a sua Bíblia do Evangelho de João. Seja bem-vindo à presença de Deus. Evangelho de São João, capítulo de número 6. Glória a Deus. Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo 6. Versículo de número 68. Quem achou, diga amém. Ninguém achou, gente. Novo Testamento, último evangelista. Vamos lá, vou perguntar de novo. Quem achou, diga amém. Amém. Glória. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Você pode tomar o seu assento? Em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Prometo ser breve nessa noite, se assim o Senhor nos permitir. Amados, estamos diante de um texto muito precioso. Estamos diante de uma palavra aonde nós temos a explanação e o entendimento de um homem acerca de quem era Jesus. Me dê sua atenção de presente por uns instantes. Eu não sei se você lembra como é que começa esse cenário todo aqui, mas esse cenário todo ele começa ali quando Jesus alimenta uma multidão, 5.000 homens pelo menos, fora as mulheres e crianças e tudo mais, na casa de umas 15, 17 mil pessoas, com 5 pães e 2, coisa linda, né? Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz aquele mistério todo, alimenta aquela multidão. Mas Jesus conhecia o coração da geral, conhecia o coração de todo mundo, e ele supre a necessidade, ainda que momentânea, daquele povo, daquelas pessoas ali. Faz muitos sinais ali, maravilhas. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus, havia uma multidão de pessoas indo atrás de Jesus. E quando Jesus resolve sair daquele lugar ali, Jesus sai para um lado, os discípulos saem para o outro, e a geral ali percebe que Jesus não está mais ali, e os discípulos também já estão indo embora, e eles vão atrás de Jesus, seguindo os discípulos. Só que quando eles chegam do outro lado, porque Jesus já tinha ido embora dali, os discípulos estavam também pegando a reta para ir embora também, eles vão atrás de Jesus, e quando eles chegam, Jesus já está lá, né? Chegam os discípulos logo atrás, e eles chegam para Jesus, encontram Jesus ali, se surpreendem, né? Porque Jesus já estava lá, e eles foram de galera atrás de Jesus, foram de multidões para poderem estar perto de Jesus.
Só que Jesus, conhecedor, sabedor do coração deles, porque quando Jesus sai do meio deles, não sai de forma equivocada, não sai de forma irresponsável, sai de forma que ele sabia o que o coração daquele povo queria. Na verdade, o coração daquele povo queria ser alimentado por Jesus, queria alcançar as mãos de Jesus, queria ser sustentado ali, aquela coisa toda. E quando Jesus está do outro lado e a galera alcança Jesus também, Jesus começa a compartilhar com eles uma palavra um tanto quanto mais firme, vamos usar essa expressão. Jesus deixa de dar um alimento líquido e começa a compartilhar com eles um alimento mais sólido, mais firme, um alimento com mais substância. E se a pessoa não está com seu estômago em bons dias, pode pesar. Sabe, aquele dia que você está varado de fome, não comeu nada o dia inteiro, e chega de noite e come um baú aberto, quase que sozinho, e depois quase morre, porque passou o dia inteiro sem comer nada, aí quando come um boi por uma perna, sabe? Semelhante a isso, passa mal depois, né? E Jesus está lá, e aí Jesus começa a trazer uma barra mais sólida, mais firme, mais consistente para o coração deles, e eles começam a não entender a mensagem de Jesus. Eles começam a achar o sermão, a palavra de Jesus um tanto quanto difícil, um tanto quanto pesada, a ponto de alguns dizer: mas isso aí é muito difícil de ouvir. A ponto de alguns dizer: mas esse sermão aí tá muito ruim aos nossos ouvidos, está meio difícil de querer engolir, de querer aceitar. Óbvio, eles só queriam ser abençoados por Jesus. Eles não queriam Jesus, eles queriam ser abençoados por Jesus ali. Então, quando Jesus começa a apertar um pouco a conversa, quando Jesus começa a apertar um pouco o ensino, quando Jesus começa a trazer uma certa admoestação sobre o coração deles, paira sobre o coração deles a não vontade de ouvir, ou a não vontade de mudar, ou a não vontade de ser transformado, enfim, paira uma série de sentimentos no coração deles. E aí alguns discípulos se levantam e dizem: olha, Senhor, tem uma galera indo embora, não está ficando ninguém. E você pode ler isso no versículo 66 do Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 66, que diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu não sei se você percebeu o que eu acabei de falar, mas eu falei João 6, 66. Não sei, nada é por um acaso na palavra de Deus, né? Nada é por um descuido, tudo tem um cunho profético misterioso, né? João 666. Muitos dos discípulos começam então a abandonar, né? Ir embora, dizendo: não, isso é muito pesado, nós não estamos entendendo esse mistério. E aí Jesus percebe isso aí e olha para os 12, porque havia os discípulos ali e os apóstolos. Havia uma multidão de discípulos e haviam os discípulos, aqueles 12. Havia os apóstolos ali. Perceba que havia dois grupos de pessoas ali, pelo menos. Haviam os seus discípulos, porque Jesus tinha uma galera de discípulos, uma galera de gente que gostava do que ele fazia, que gostava do que ele dava e ofertava. Mas havia os apóstolos, os 12, que suportavam o que Jesus anunciava, que suportavam o que Jesus pregava, que suportavam o que Jesus cobrava. E aí Jesus olha para os 12 e lança uma palavra como se fosse um divisor de águas. Jesus olha para eles e diz: e vós quereis retirar-vos também?
Tem uma galera indo embora, e vocês não querem ir embora também, aproveitar aqui, né, a barca e ir embora também. E aí, num ato heróico e corajoso, Pedro, ele salta das cinzas, né? Pedro estava ali ouvindo aquele sermão pesado também. Pedro estava ali ouvindo aquele sermão difícil de suportar. Pedro também estava ali ouvindo as mesmas coisas que aqueles homens estavam ouvindo, talvez sentindo até as mesmas vontades de ir embora, mas Pedro estava ali, e quando Jesus menciona isso, ninguém, exceto Pedro, levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Para onde que nós iremos, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna. Amém, queridos? Se Cristo tem as palavras de vida eterna. Pedro aqui num ato de pura coragem e ousadia, ele se levanta e brada essas palavras que ficaram marcadas na palavra de Deus, intrínseca na palavra de Deus, e ele diz: Senhor, para quem iremos? E esse é o X da questão, esse é o tema da minha mensagem, esse é o feeling que eu quero desenvolver com você, que eu quero compartilhar nesse breve tempo que nós estamos aqui nessa noite, acerca exatamente disso. Senhor, para quem iremos nós? Olha aí Pedro e fala para ele: para quem iremos nós? Fala para o outro irmão, por gentileza, fala para ele: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Poderia ser João, que foi o discípulo do amor, né, o apóstolo do amor. E tudo que João falava, parece que se tu torcesse, escorria coraçõezinhos, de tão amoroso que ele era. Bom, você pode perceber isso pelas cartas de João, né? Você vai ver João chamando a geral de filhinhos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Poderia ser Levi, que depois virou Mateus, que era alguém dado das exatas. Poderia ser Tiago, poderia ser qualquer um, mas não. Foi um impetuoso Pedro. Foi aquele cara que não tinha medo de confiar em Jesus. Foi aquele cara que não tinha medo de depositar a sua esperança, o seu coração e a sua fé em Cristo. E ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Isso é uma pergunta, queridos. Esse é um questionamento que Pedro levanta. Esse é um questionamento que o apóstolo Pedro levanta ali para Jesus, mesmo ele ouvindo aquelas palavras que talvez não estavam tão agradáveis, mesmo ele compartilhando talvez de algum sentimento contrário até, mesmo se chateando com algumas coisas e algumas verdades que ele estava ouvindo, mas ele teve o discernimento, ele teve o bom senso. E haja visto que muitas vezes o bom senso é mais uma questão de entender do que de inteligência. Pedro então tem o bom senso de: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é uma chave, queridos. Isso é uma chave, porque brada no nosso coração nessa noite este questionamento: para quem iremos nós? Você já se perguntou para quem você está indo? Você já se questionou para quem você tem clamado? Aonde você tem depositado a sua fé, a sua esperança? Porque acredite, queridos, em algum lugar, para alguém nós estamos indo. Quem não tem esperança vai para um copo de cachaça, vai para as drogas. Isso é uma crítica. Não tem esperança, também não conhece a Cristo.
Quem não tem esperança vai para tantos lugares, tenta tantas coisas, inclusive até o suicídio. Tenta tudo que é forma aliviadora, a pressão, a batalha. Tenta de qualquer forma aliviar dores tremendas da sua alma. Mas Pedro, ele entende e ele questiona: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? O que Pedro estava dizendo era: Senhor, ainda que o sermão seja difícil até de suportar, ainda que eu não concorde com alguma coisa, mas tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras de vida eterna. O que eu não entendo agora, não é porque eu não entendo que o Senhor não está cuidando. Não é porque eu não entendo que o Senhor não está cuidando. Não é porque eu não concordo que o Senhor esteja errado. Amém, queridos? Porque acredite, quando você era piazito pequeno, filho pequenininho, muitas coisas você falava para o seu pai, para a sua mãe: eu não concordo, isso não está certo, isso não é assim. Mas hoje você é grande, maduro, adulta, você diz: como a minha mãe, meu pai estava certo, e agora eu estou falando as mesmas coisas que ele, repetindo as mesmas coisas que ela para meus filhos, porque é uma verdade máxima da vida. Não é porque eu não estou entendendo que o Senhor não está certo, ou não é porque eu não esteja concordando que não esteja certo esse caminho. Lembra que o mesmo Cristo falou que existem dois caminhos a se percorrer. Um é largo, espaçoso caminho, e o fim dele é a perdição. E existe um que é mais estreito, mais apertado, mas que conduz à vida eterna. Então não é porque eu não entendo que o Senhor não está cuidando, não é porque eu não estou entendendo que o Senhor não está guardando, não está movendo todas as coisas. Ou quem sabe Jó estava entendendo o que ele estava passando, ou quem sabe Ananias, Misael e Azarias estavam entendendo o que estava passando, ou quem sabe o próprio Abraão estava entendendo o que estava passando, ou quem sabe o próprio João Batista estava entendendo o que estava passando, encarcerado. Não, queridos, é muito possível que não, mas o que todos tinham em comum é que quando tudo faltava, quando tudo passava, eles tinham um lugar que eles podiam se abrigar, eles tinham um lugar que eles podiam correr, que eles podiam esconder, que é debaixo da presença de Deus, debaixo da presença de Deus. Nós não somos suficientemente capazes de resolver todas as coisas. Eu vejo aqui, consigo perceber Pedro declarando: Senhor, nós não somos capazes sozinhos de desenrolar esse mistério, de sobressair sobre esta situação. Quantas vezes nós não estamos envoltos a situações e a questionamentos? Talvez nesse dia você questionou uma série de coisas, talvez nessa semana que passou você questionou uma série de coisas, e talvez não teve resposta, talvez não teve um respaldo. Você só esqueceu que o respaldo estava no Senhor, que o descanso estava nele. Ele mesmo disse em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. O problema é que muitas vezes nós pegamos essa palavra, em vez de ir a Jesus, nós nos afastamos dele. Nos afastamos dele, entramos numa vibe como se fôssemos suficiente, ou como se não precisássemos de ninguém, nem mesmo de Deus. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Deixa eu te falar uma coisa para você nessa noite: o Senhor quer ser teu Pai, Ele quer te abraçar, quer cuidar de você, quer te fortalecer, quer te sustentar com a sua glória, e em todas as áreas da sua vida. Não, o Senhor não é o teu pai com a mãe terreno, não é teus amigos que te traem, te machucam. O Senhor é fiel e justo, e Ele quer se revelar a você, quer
se revelar a você. Quer que você possa se achegar a Ele, sabendo que nele nós temos o sim, o amém. Nele somos mais que abençoados, mais que transformados. Ah, queridos, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Um dos maiores erros que o ser humano comete, queridos, é esperar lá na finaleira. É esperar lá na finaleira para precisar do Senhor. E quando eu digo a finaleira, é quando nada, nem ninguém, nem o dinheiro dele pode fazer nada por ele. E nós erramos, porque nessa hora até o ateu vai acreditar em Deus, queridos. Nessa hora qualquer um vai aceitar uma oração. Nessa hora qualquer um vai aceitar a Cristo. Nessa hora qualquer um vai querer uma oração. Qualquer coisa ele vai querer. Nós não somos provados na dor. Você não é provado na dor. Provérbios vai dizer que nós somos provados pelos louvores que recebemos. Provérbios vai dizer que nós somos provados pelos louvores que recebemos. Aí você é provado. Quando as pessoas te elogiam, é quando você está bem, é quando você está tranquilo, na paz, tranquilo, parece que está tudo suave na nave. É nessa hora que você é provado. Na dor não, queridos. Na provação, qualquer um vira cristão, qualquer um busca Deus. Na hora que o troço vira um terrorismo, qualquer um faz um propósito de oração, qualquer um faz qualquer coisa. Mas é quando está tudo bem. É quando está tudo de boa, quando está tudo tranquilo. É nessas horas que nós temos que correr para o Senhor. Pedro estava com Jesus ali. Que necessidade que Pedro tinha de fazer essa declaração? Que necessidade que algum discípulo tinha de fazer essa declaração? A necessidade deles reconhecerem que eles precisavam de Cristo Jesus na vida deles, que eles não tinham para onde ir, eles não tinham aonde ser norteado, eles não tinham aonde ser respaldados, se não fosse no Senhor, se não for no Senhor, se não fosse na presença de Deus, se não fosse Cristo, se não fosse Cristo Jesus. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Pode algum discípulo aqui, Senhor Deus, nos ajudar? Pode alguém aqui livrar o nosso coração da angústia? Nunca houve uma geração tão doente quanto a geração do século 21, quanto a nossa geração. E precisamos estar em constante oração pelos nossos filhos, porque o troço é sinistro. A situação é sinistra. Nunca se viu uma geração com tudo e tão doente, tão debilitada. Antes o cara tinha que trabalhar, morrer trabalhando de sol a sol. Agora uma geração que nem trabalhar precisa e vive mal. Falta de Deus. E eu não digo falta de Deus por não ter, mas por buscar a presença de Deus. E eu não estou falando aqui que é patológico. Amém, queridos? Se é patológico, procuramos um especialista. Eu sou da área da saúde, eu posso dizer isso com propriedade. É patológico, procuro médico. Posso te indicar bons psiquiatras, bons psicólogos. A questão, não estou falando de algo patológico. Estou falando de algo que essa pessoa tem um vazio que somente a presença de Deus pode preencher essa lacuna. Às vezes existem vazios na nossa alma que não tem medicação que preenche, não tem conversa que preenche, a não ser a presença de Deus. Senhor, para quem iremos nós? Para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos quando tudo escapar? Quando tudo faltar, vamos recorrer a quem? Para quem nós vamos nos debruçar? Para quem nós vamos clamar? Para quem nós vamos chorar? Quando faltar um amigo, quando faltar um pai, quando faltar a mãe, quando faltar um cônjuge, para quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos clamar, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor pode transformar o intransformável, só o Senhor pode mudar a mentalidade do ser humano.
fazer experimentar boa, agradável e perfeita vontade. Para quem iremos? A quem recorreremos? Pedro se encontrou em uma situação aonde era como se fosse uma sinuca de bico. Era uma situação que, se ele corresse, o bicho pegava. Se ele ficasse, o bicho sumia. Era uma situação que ele se encontra e diz: meu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer sem Jesus? O problema é que nós estamos acostumados a nos desesperar se o namorado vai embora, se a namorada vai embora, se o cônjuge briga, se o filho diz: eu te odeio. Estamos acostumados a desesperar se o serviço vai embora, se a enfermidade aparece. Mas e se Jesus desaparece? Jesus entendeu a intenção do povo aqui, que ele existia. Quer saber? Eu vou até ir embora daqui. Leia o capítulo 6 em casa. Leia o capítulo 6 em casa. O mesmo Jesus que veio nos salvar, que ele existia. Essa galera não me quer, na verdade. Essa galera quer que eu multiplique pão para eles. Essa galera não me quer. O que eu estou fazendo aqui? Eles não me querem, eles querem que eu multiplique o pão para eles, o peixe. E aí Jesus vem com essa palavra, mas... E aí Jesus tem que ouvir muito desaforo. Aí Jesus tem que ouvir muito desaforo aqui no capítulo 6, queridos. A ponto daqueles que ele recém tinha enchido o buchinho de babá. A ponto daqueles que ele recém tinha alimentado. A ponto daqueles que ele recém tinha alimentado. Olhar para ele e dizer: tia, mas tu é o filho de José, rapaz. De José, é o filho da Maria ali, tia. Como assim? Como assim a tua carne é comida? Como assim? Quer dizer então que tu é maior que os nossos pais, então, maior que Abraão? É maior que Jacó, então? Jesus teve que ouvir desaforos desse tipo. Como assim, cara? A gente sabe onde tu mora. Tio, tu és teu pai, rapaz. Tu é carpinteiro ali, ó. Jesus teve que ouvir desaforos como esses, a ponto dele dizer: para que os nossos pais comeram maná no deserto. Se eu sou Jesus mais desaforado, já digo: eu dei o maná para eles. Hipócritas, fariseus, ingratos. Quem está aí, diga amém. Oh, glória! A ponto deles questionar a autoridade de Jesus. A ponto deles questionar a autoridade de Jesus. Jesus aperta. Aí Jesus vê que eles estão com maldade. Jesus diz: então eu vou apertar mais esse negócio. Jesus começa a apertar, até que uns diz: tchê, eu vou embora. Bom que a gente não faz isso, tem, irmãos. Ah, não, aqui não, graças a Deus, aqui não, só nos outros lugares. Graças a Deus a gente não faz isso. A gente não nega. Só para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Sabe, meus amados, nós não experimentamos muitas coisas de Deus, porque nós não sabemos para quem nós irmos. E não falta quem aponte caminho, falta a vontade de ir. Mas nós precisamos despertar para esse mistério. Precisamos despertar para esse mistério. Não vou dizer que Jesus está voltando, porque isso você está
mais careca que eu de saber disso aí. Que Jesus está voltando. Mas mais do que isso, nem isso mais gera temor. Você já parou para reparar que nem isso mais gera temor? O clamor do nosso coração deve ser correr para Ele. Nós trocamos as prioridades. Nós trocamos o para quem correr. Nós corremos para tantos lugares, para tantas coisas, para tantas pessoas, e não corremos para o Senhor. Tentamos achar tanta palavra, tentamos nos abraçar e nos agarrar em tanta palavra positiva, né? Tanta palavra positiva. Nós somos a geração que se deu certo, é porque Deus está no controle dele, é porque era de Deus. E não pesa as consequências. E não pesamos as consequências. Não, se der certo, é de Deus. E não pesamos as consequências. E não pesamos o que pode acontecer. E às vezes nós estamos colhendo colheitas que nós plantamos e não nos damos de conta. É a mesma coisa que eu querer ir lá e comprar um carro zero e dizer: Senhor, eu vou botar o meu CPF aqui. Se o meu CPF passar, é de Deus. Aí assumo uma parcela de R$3.000 no carro. Comprar de jeito, irmão. Não, mas você passou, aprovou, é de Deus. Você entende? Nós não temos para quem correr, nós queremos aliviar as lacunas da alma, e corremos para tantas coisas, para tantos vazios. A psicologia é fantástica e ela fala muito disso. Só que existe uma lacuna, existe um vazio que somente o Senhor pode preencher na sua vida. Existe, por isso que às vezes você está em casa angustiado do nada. Por isso que às vezes você está chateado com alguém, com alguma coisa, com alguma situação. É porque falta Deus receber o devido lugar. Falta o Senhor receber o devido lugar. Senhor, para quem iremos? Eu vou para aquela pessoa que me chateou. Ela é o meu refúgio. Para quem iremos? Eu vou para aquela pessoa que me falou algo que eu não gostei. Aí eu guardo ela no coração abaixo de mágoa. Nós precisamos correr para o Senhor, queridos. Para onde você está indo? Para onde estamos indo? O sucesso da sua vida está onde? O que você vai deixar para a sua casa de Deus? O que você vai deixar para os seus filhos de herança? Só dinheiro? Só bens materiais? Um bom nome? Tudo isso é trapo de imundícia sem o caráter de Cristo. O que nós vamos partilhar? O que nós temos para partilhar, para compartilhar? Para quem nós temos corrido? Quem tem sido o alvo da nossa vida? Quem tem sido o foco da nossa existência? Nós precisamos resgatar, querido, as verdades da palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes nós viemos no culto e vamos embora, e a mesma coisa, a palavra parece que bate e volta. Isso aqui eu aceito, mas isso aqui eu não aceito. Esse eu concordo, mas acho que não é bem assim. Nós precisamos ser mais maleáveis na presença de Deus, queridos.
Precisamos ser mais maleáveis. Sabe o que é isso? Receber a palavra, entender o nosso lugar em Deus, entender a quem nós recorremos, e entender que nós não estamos num jogo com Deus, numa barganha com Deus. Senhor, eu faço isso, mas o Senhor tem que me fazer isso. Ou se eu faço isso, o Senhor é obrigado a fazer aquilo. Olha, eu fiz aquilo, por que o Senhor não faz aquilo outro? É óbvio que Deus vai fazer, que Deus quer fazer, mas a que preço? A que preço? Você gostaria que seus filhos, seu cônjuge, chegasse para você e dissesse: olha, eu só vou fazer isso se fizer aquilo. Ei, coisa linda, você já pensou? Seu filho de 15 anos lá, pai, olha, eu só te amo se o senhor não aumentar minha mensagem, aí me der um jeito para dar roda com meus colegas aí, com os guris. Vai ficar faceiro esse pai, essa mãe vai ficar radiante. Por que não tem que ficar? Para quem iremos nós? Nós não deveríamos ter, queridos, outra opção que não seja o Senhor. Nós não deveríamos ter outro escape que não, se não for o Senhor. Se não for o Senhor. A maioria das nossas lutas e das nossas batalhas, queridos, elas acontecem porque o Senhor não é prioridade na nossa vida. Porque o Senhor não está no centro da nossa vida. E as coisas tornam-se deuses para nós. As circunstâncias se tornam deuses para nós. Porque elas têm o poder de me parar, de me paralisar a minha fé. Elas têm poder de neutralizar a minha oração, a minha adoração. E existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, entrega, busca, indo para o lugar certo, buscando socorro no lugar certo. E o lugar certo não é uma igreja, mas é a presença de Deus. O lugar certo não é um lugar, queridos, é um ambiente que você encontra em Deus, que você desenvolve com Deus, que você desenvolve na presença de Deus, queridos. E o Senhor está lá querendo ser pessoal, querendo te compartilhar coisas, te revelar coisas. E nós estamos preocupados com uma série de coisas, estamos focados numa série de coisas, e só vamos a Ele em última instância. Saímos daqui do Foro de Pelotas, saímos de Porto Alegre, vamos lá na terceira instância. O Senhor não pode ser uma segunda opção, Ele tem que ser a sua única opção. O Senhor não pode ser a nossa segunda opção, Ele tem que ser a nossa única opção. A nossa única opção de refúgio, de socorro, de refrigério, de encontrar respaldo, de encontrar descanso. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Você consegue ver? Gente, Pedro, não pensa que Pedro era pobrezinho. Pedro podia ser inculto, poderia ser incauto. Agora, Pedro não era pobrezinho, queridos. Só aquela pescaria que Pedro fez, através da palavra que Jesus liberou, queridos, ele tornou-se o maior empresário da época na questão de pesca. Ninguém tinha mais peixe que Pedro. Você achou que Pedro era pobrezinho, que não tinha onde morrer, não cair morto? Você achou que Pedro não tinha onde cair morto? Pedro tinha para fazer uma geral cair morto com ele, se quisesse. Pedro tinha muita condição, queridos. Só que quando ele se vê
vocês não querem ir também? Na hora o coração de Pedro acelera e ele diz: para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se o Senhor me largar, eu vou para onde? A quem que eu vou buscar refúgio? Aonde que eu vou encontrar respaldo, refrigério? Em mim mesmo? Nos meus pensamentos? Nas minhas afirmações positivas na frente disso dele? Vai dar certo, tu é bom, tu é suficiente? Tem um médico amigo meu que, agora não sei se ele chegou a sair da UCTI, mas esse dia eu fiquei pensando que o cara curou muita gente, salvou muita gente, agora está indo precisando ser salvo. A Bíblia diz: médico, cura a ti mesmo, cura-te a ti mesmo. O problema é que nós não temos mais essa dependência do Senhor. A minha oração é que o Senhor restaure isso em nós, queridos. Nessa noite não há mais, parece que não há mais uma dependência de Cristo. A gente é autossuficiente, parece, é o meu dinheiro, é as minhas condições. Se eu faço, se eu quero eu faço, se eu não quero eu não faço, se eu quero eu dou, se eu não quero eu dou. Sabe, é muito eu, é muita dependência de si próprio. Estamos muito dependentes de nós mesmos, queridos. De Deus não nos coloca numa rede preguiçosa para deitar a ponto de dobrar os braços, ficar cruzados, então está tudo certo, eu estou na dependência de Deus. Não é isso. Não seja leviano, queridos, pelo amor de Deus. Não seja leviano, maldoso no que você ouve nessa noite. Porque às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas distorcem, a gente fala: ó, pastor, não pode. Ah não, o pastor falou que isso que dá. Nós distorcemos o que ouvimos. Distorcemos o que ouvimos, queridos. Que uma vez eu fiz um jejum de 40 dias e uma irmã dorme no Senhor já, muito querida ela. E eu falei que eu estava fazendo uma refeição por dia, que eu almoçava ou jantava. Mas teve um dia que eu jantei, em vez de almoçar, eu fiquei quase 36 horas sem comer, para poder levar a patroa numa pizzaria, para nós degustar uma pizza misteriosa. E eu sempre que cargasada que eu comentei no outro culto lá, que eu tinha ido na pizzaria, no outro dia ela fez um escarcel. Onde é que você viu que o bispo está mentindo? Falou que está jejuando, você tem, caralho, está indo na pizzaria, você tem, caralho. Meu Deus, maravilhoso. Para onde nós iremos? A quem nós recorreremos, queridos? A quem nós vamos recorrer? Nós corremos para tantos lugares, nós recorremos a tantas pessoas, a tantas circunstâncias. Torno a dizer: não deixe o Senhor em segundo plano, não deixe o Senhor em segunda instância na sua vida. Priorize a Cristo e a sua vontade, a Cristo e a sua palavra. Quem foi que disse que priorizar Cristo e a sua palavra te anula de viver? Eu não sei, às vezes a gente associa que servimos a Cristo, a gente precisa deixar de viver. Pelo contrário, que você vive, aí que você vive, aí que você é livre, aí que você não é escravizado, aí que você deixa a escravidão e começa a viver, queridos. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Pela segunda vez, né? A primeira vez que Pedro confessa isso e reconhece que Jesus, Ele é o caminho, que Ele tem, é a opção que Ele conhece mais plena e mais perfeita, para que a sua vida tenha respaldo e tenha quem recorrer. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha aí, Senhor, fala para ele: a quem você tem recorrendo? Fala para ele: a quem iremos?
Fala para ele: a quem iremos? A quem iremos? A quem iremos? Para onde iremos nós, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna, aonde acharemos descanso para as nossas almas? Aonde nós alcançaremos refúgio, socorro bem presente? Guarde o seu coração no Senhor, limpe seus pensamentos, limpe a sua mente na presença de Cristo. Você acha que o Senhor não conhecia o coração deles? Conhecia. Outra vez Jesus disse: esse povo me honra, mas o coração está longe. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O coração está longe. O coração está longe. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Olha para cá, queridos. Aonde está o seu coração? Aonde você tem que colocar o seu coração? Pode deixar vir, pode deixar vir. Pode deixar vir. Aonde você tem que colocar o seu coração? Ali está o seu tesouro. Ali está o seu tesouro. Nós só precisamos entender se esse tesouro acaba ou não. A fidelidade do Senhor não acaba. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, o Senhor disse, não vão de passar. Não vão de passar. Não vão de passar. Nós vamos cear com o Senhor, queridos. Mas como está o seu coração? Essa é uma noite de, se porventura nós não temos ido a Jesus, queridos, é uma noite de nós voltarmos aí. Sabe qual é a diferença do Senhor, queridos? É que Ele não nos lança fora. Mas para alcançarmos a Ele, só tem uma forma: se nós formos a Ele. Só tem uma forma, querido, de estarmos guardados. Você acha que Josué era bobo? Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele chamou a responsabilidade para eles: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele sabe, que ele sabia que se ele se achegasse a Deus, o Senhor também se chegaria a Ele. E o Senhor está nessa noite de braços abertos, disponível a mim e a você. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, foi o apóstolo Tiago, se não me falha a memória, acho que não foi, sei lá, Deus o sabe. Que ele falou assim: ó, purificai as mãos, pecadores. Senhor, quem são esses pecadores? Nós outros. Eles purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. A minha oração é que o Espírito Santo nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. E sabe por que Jesus precisa ser o alvo da nossa vida, queridos? Tem muitas pessoas que sofrem porque em algum momento das suas vidas foram rejeitados. Foram rejeitados por pai, por mãe, por amigos. Uma
pessoa que se acha muito suficiente, queridos, ou que busca ser suficiente, autossuficiente, e não aceita refúgio ou respaldo de ninguém, ou ajuda de ninguém, pode ter certeza, não teve um bom relacionamento com o pai, talvez nem com a mãe. Então ele precisa ele ser suficiente, ele precisa ele ter um governo da sua vida, porque ele não quer, ele não pode, não precisa depender de ninguém. Só que o problema é que nós reportamos isso para Deus, e nem de Deus nós dependemos, só que mais cedo ou mais tarde nós vamos depender de Deus. Então é melhor já depender agora, do que lá na frente ter que depender de outro jeito. Por isso que nós precisamos correr para o Senhor. E quando nós corremos para os braços dele, essas situações são saradas. Essas circunstâncias são resolvidas no Senhor. Às vezes nós estamos com o coração cheio de ira. Tem pessoas que passam da ira e adentram os campos do ódio. Sabe por que é isso, queridos? Porque o Senhor não é prioridade. E aí nós temos que conviver com essas dores, essas loucuras internas. E a gente tem que viver achando graça de tudo, né? Quem diz ao brasileiro acha graça de tudo. Não é isso, são dores. São tristezas que as pessoas carregam e tem que criar uma forma aleatória de virar um meme, algo que dê risada para suportar o calvário que vive. Só que esse calvário, meu Jesus já suportou tudo. Tem pessoas que precisam viver com patologias psicossomáticas por causa de palavras que ouviram. Tem homens e mulheres, jovens e crianças que ouviram palavras terríveis, escutam palavras terríveis: tu não presta, tu não vale nada, tu não vai ser nada. Uma auditória que eu te tive, e por aí vai afora. E o Senhor está lá te dizendo: se foi rejeitado, eu te desejei. E se eu te escolhi antes da fundação do mundo, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele que disse: eu te conhecia ainda informe, não tinha forma, no ventre da tua mãe eu já te conhecia, já tinha te santificado, te separado por profeta das nações. É para isso. É por isso que o Senhor precisa ser o foco da nossa existência, para que quando as circunstâncias externas tentarem te abater, dentro de você não ser corrosivo, não ser corroído pelas palavras, pelas batalhas, pelas circunstâncias. É por isso que nós precisamos correr para Cristo. É por isso que nós não podemos ter uma segunda opção, ele tem que ser a opção máxima da nossa vida. É para quando as coisas que acontecem que de certo você não entende, que você não compreende, não sucumbirem à tua fé, não te naufragarem na sua fé. E às vezes nós vemos pessoas naufragando, sucumbindo na fé. Não é porque não queriam estar com Deus, é porque não suportaram. Mas também não suportaram porque Cristo não era o alvo. Só tem uma forma de você suportar a fé, queridos. Você pode sair daqui e desviar, mas guarde isso nas tábuas do seu coração. Só tem uma forma de suportar a fé: é sendo Cristo nosso alvo. Senão nós vamos correr o risco da ofensa, senão nós vamos correr o risco de não entender, senão nós vamos correr o risco de não concordar, senão nós vamos correr o risco de não querer. Por isso que Cristo precisa ser o alvo, queridos. Eu posso não entender, mas eu não fui chamado para muitas vezes entender, mas foi para confiar. Foi para confiar.
algo palpável tão somente, e que aonde eu tivesse que entender tudo, ou compreender tudo, às vezes você não vai entender, às vezes você não vai nem concordar, nem gostar, mas é uma questão de obediência, é uma questão de obediência, é uma questão de obedecermos. Por que eu tenho que passar por isso? Não sei, Deus não sabe, e é certo que Ele vai revelar a ti, vai mudar o teu cenário, mas é uma questão de dependência, dependência do Senhor, dependência da sua palavra. Para onde iremos nós? Para quem iremos, Senhor? Se Tu tens as palavras de vida eterna, Tu tens as palavras de vida eterna, palavras que transformam, que dão vida, que dão sentido, que te dão destino. Não é somente um conto da carrochinha, não é somente uma palavra motivacional, não é somente uma sessão de motivação, não é um coach, não é uma palavra para te emocionar, mas é uma verdade máxima da palavra. Pedro diz: para quem iremos nós? Você consegue perceber, queridos? Você consegue entender? Você consegue perceber Pedro denunciando isso? Para quem iremos nós? Ele com toda a estrutura para onde ir, para onde recorrer, a estrutura dele não estava a sua confiança, não estava a sua esperança. A estrutura e a confiança dele estava no Senhor. Ele disse: para onde que eu vou? A quem que eu vou recorrer? De quem que eu vou depender? Em quem que eu vou buscar? Em quem que eu vou confiar? A quem que eu vou clamar? Se não for o Senhor, se não for em Ti, Senhor. Afinal de contas, quem tem as palavras de vida eterna é o Senhor. Eu posso fazer uma série de coisas, eu posso ir para uma série de lugares, eu posso realizar uma série de coisas e obras, mas quando eu estiver sozinho, e quando eu estiver comigo mesmo, e quando eu precisar de uma palavra que ninguém tenha, de uma revelação que ninguém tenha, de uma paz que ninguém tenha, e quando eu precisar de uma paz que ninguém pode me dar, que ninguém tem condição ou estrutura de me entregar, e quando eu precisar de algo que meu cônjuge não pode me dar, que meus filhos não podem me dar, que a medicina não pode me dar, que os amigos não podem me dar, e quando eu precisar, Senhor, de uma palavra que ninguém tenha, que seja guardada somente em Ti, para quem eu vou? A quem eu vou recorrer? Amém, queridos? Para quem iremos? Para quem iremos? Nós temos um desafio, queridos. Nós temos um desafio na vida com Deus. Nós temos um desafio. E o desafio é esse: seguir correndo para Jesus. Você tem um desafio. Se você está aqui nessa noite, deixa eu te falar uma coisa: você tem um desafio. Você tem um desafio de seguir correndo para Cristo, ou não. Ou não, tudo é uma escolha, tudo é liberado. A vida é minha, não é verdade? Tudo é uma escolha, tudo eu que sei, eu que faço. Se eu quiser, eu quero, se eu não quero, não quero, né? É o verdadeiro ditado: meu corpo, minhas regras. Não é assim? A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu digo que eu quero.
Mas se você quer a Deus, eu vou dizer uma coisa para todos nós nessa noite: o Senhor te conhece, o Senhor me conhece, Ele nos conhece. É tudo muito lindo, tudo muito amorzinho, mas Ele nos conhece. O Pai conhece seu filho. Ele nos conhece. O desafio é esse: é diariamente correr para o Senhor, queridos. Se olhar para as pessoas, se olhar para as circunstâncias, se olhar para as palavras, mas olha, me feriram Jesus também, irmão. Mas as palavras que me falaram para Jesus também, irmão. Ele ali morrendo por amor, os caras cuspindo nele. Ele que muito saciou a sede de pessoas, tendo que tomar água podre. Então olha para ele, não olha para as coisas, nem para as circunstâncias. O desafio é esse, e eu vou falar para você, não é um desafio fácil. É um verdadeiro negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então encontraremos Jesus. Aqui não é desafio, querido. Desafio é amanhã, segunda-feira. O desafio é amanhã, segunda-feira. Quando nós estiver trabalhando na roda do monte de conversa, de escarnecedor, e tendo que estar infiltrado, lá é o desafio de você não baixar o nível. O desafio é amanhã de você permanecer inabalável. O desafio é amanhã. Aqui é tudo tranquilo, aqui está de boa. O desafio é amanhã. É nós e Deus amanhã. É nós na fita. Amanhã, aonde não tem um crente perto de ti, aonde não tem um cristão perto de ti. Olha só, eu até quero ir para ti, mas aí que ele está tão interessante. Corrermos para o Senhor, queridos, é uma questão de escolha. Irmos para Cristo é uma questão de escolha. Escolha isso hoje. Escolha isso hoje. E que o Senhor te abençoe nessa obra. Te abençoe nessa empreitada. Te abençoe nessa empreitada, em nome de Jesus. Te ajude. Te ajude a permanecer fiel. Nos ajude, né? Eu estou dizendo te ajude, mas pelo amor de Deus, eu sou mais preciso ser ajudado, porque eu estou aqui pregando para você. E amanhã, se eu tiver vontade de matar, eu não posso. Eu falei para você um dia antes que não era para matar. Amém, queridos? Esse é o desafio das nossas vidas, como filhos de Deus. Você não é bastardo, você é filho de Deus. Você é filho, filha. Você é filho, filha. Precisamos assumir a paternidade de Deus sobre nós. Não podemos simplesmente negar a sua verdade sobre nós. Sabe aonde que nós começamos a ser abençoados, queridos? É aqui. É quando nós entendemos isso. Nós achamos que nós fomos abençoados quando o Senhor faz aquilo que nós pedimos. Isso já estava pré-determinado que Ele faria. Nós temos de Deus o sim e o amém. Já fomos abençoados das regiões celestiais. Então você já é abençoado.
Então você já é abençoado. Então o que nós precisamos ser filhos, o que nós precisamos fazer é correr para Ele, sem segunda opção, sem segunda instância. Amém, queridos? E que o Senhor nos ajude nessa obra em nome de Jesus. Para onde iremos, Senhor? É certo que não faltava caminho, queridos, mas solução só vem em Cristo Jesus. Caminho não te falta. Caminho não falta para mim, não falta para você. Mas a solução somente em Cristo Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem atalhos, não tem meio termo. É através da presença de Cristo Jesus. Amém, queridos. Coloque sobre seus pés.